Olá, meus amigos. É muito bom estar com vocês novamente neste momento. Que Deus abençoe. Que Deus venha guiar os nossos pensamentos, a nossa meditação, para que nós venhamos aprender a tomar atitudes, a fazer escolhas que venham agradá-lo e venham atender às nossas necessidades. Nós temos, desde quando me converti, eu sempre ouvi falar na Bíblia sobre profecias, visões e sonhos. Mas o meu pastor, ele vacinou os membros da igreja, e eu era um desses. Eu fui vacinado contra profecias, visões e sonhos. Então, se alguém quer saber alguma coisa sobre sonho, visão e profecia, eu não sou a pessoa apropriada, porque eu não aceito. Eu não aceito, eu sou vacinado contra isso. Mas, bispo, não está escrito na Bíblia, nos últimos dias, etc. e tal? Está escrito, sim. Joel fala lá, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora presta atenção. Presta muita atenção. Toda a carne está recebendo o Espírito Santo? Se toda a carne está recebendo o Espírito Santo, então todo mundo tem o Espírito Santo. Então vamos entender Deus, a sua palavra, compreender o que o Espírito Santo está falando, ensinando para nós. Nós falamos esse versículo que eu vou ler agora no primeiro dia do jejum de Daniel. Não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre Hebreus capítulo 1, quando diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Por quem? Pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Mas eu queria que você focasse o primeiro versículo, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras. Antigamente, amiga e amigo, só quem tinha a palavra de Deus escrita eram os sacerdotes, o sumo sacerdote. E eles tinham acesso à palavra de Deus. Mas antes de haver a palavra de Deus escrita, Deus falava através de sonhos, profecias, usava os profetas. Não todos, mas alguns profetas. Mas o povo gostava de profecia porque era uma coisa assim bem bacana, porque Deus está falando. Mas muitos profetas, a maioria dos profetas antigamente, eram enganadores, mentirosos. Profetizavam de acordo com as circunstâncias. Deus usou, no entanto, os profetas verdadeiros, como o profeta Samuel, Ezequiel, o profeta Isaías, Oséias
e tantos outros profetas, que eram homens de Deus mesmo. Então, os profetas falavam com o povo. Falavam com o povo. Além dos aconselhamentos que os sacerdotes davam para o povo em geral, o povo judeu. Mas e com respeito, ó bispo, a sonhos? Não dê crédito a sonho, minha amiga e meu amigo. Não dê crédito hoje nem a sonho, nem a visão, muito menos a profecia. Não dê. Se você é uma pessoa que pensa, que raciocina, você há de convir que, por que Deus hoje fala através de profecias se tem a palavra dele? Por que Deus hoje dá sonhos se tem a palavra dele escrita claramente? Por que Deus dá visão se a palavra dele escrita é clara, transparente para aqueles que buscam verdadeiramente saber da vontade de Deus para suas vidas? Então, eu queria que você entendesse que é aí que o diabo pega as pessoas. Chamado, não é o demônio com chifre, não. É o demônio chamado espírito enganador. O espírito enganador, ou melhor, os espíritos enganadores fazem as pessoas sonharem. Eles dão sonhos também. Só que sonhos de acordo com a vontade deles, é claro, do diabo. E quando a pessoa aplica-se, acredita, crê nesse sonho, espera, pronto, ela já foi fisgada igualzinho um peixe. Amiga e amigo, Deus trabalha com a sua palavra. Deus não trabalha com sonhos, com visões ou com profecias pessoais. Mas, bispo, e o dom de profecia? O dom de profecia. Você tem que entender, no meu entendimento, na minha fé, profecia, amiga e amigo, não é adivinhação. Profecia não é antever ou prever o futuro, previsão do futuro. Porque o povo gosta disso. As nações, os povos de todas as nações gostam de horóscopo, de sorte. O que você sonhou? Eu sonhei com um cavalo. Pois é, deu burro na cabeça. Quem joga no bicho. Pois é. Então, Deus não trabalha dessa forma. As profecias, a visão ou as visões, por exemplo, Deus me deu uma visão. Mas não foi uma visão ótica, eu não vi. Quer dizer, ele me deu um entendimento da sua vontade. Eu li a sua palavra e eu entendi que Deus é grande, muito grande, mas muito grande. Mas é tão grande que a gente não tem capacidade de mensurar a grandeza dele. É como o infinito. Você olha para o céu, você não vê além do limite. Assim é Deus. Deus é maior do que tudo. Tudo. Então, ele me deu essa visão, que ele é grande. Ele me deu um sonho. Qual é o meu sonho? Jesus já disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quer dizer, quem crê em quê? No evangelho. Não é crer no pastor, no bispo, no líder religioso, não. Quem crê na minha palavra será salvo. Ide por todo mundo. Então, eu falei, Deus quer que a gente vá por todo mundo e pregue o evangelho. Quer dizer, essa é uma visão
Então, a Igreja Universal do Reino de Deus sempre foi uma igreja missionária. Nós nunca paramos em lugar nenhum. Desde que nós começamos a pregar o Evangelho, a gente já esteve em vários lugares deste mundo. Porque nós tínhamos uma visão de Deus, a visão que Jesus passou, pregar o Evangelho. Então, nós não devemos, em hipótese alguma, esperar profecias. Há igrejas que trabalham com profecias. Eu me lembro de uma determinada igreja que trabalhava com profecia. Mas eu sabia que aquilo ali era fogo de palha. E ela acabou. Ela acabou. E todos os que trabalham na base de profecias, visões e sonhos acabam também. Tem um tempo de vida limitado. Essa é a realidade. Chama muita atenção. As pessoas gostam, os povos gostam. Querem ver para crer. Essa é a realidade. Querem ouvir a voz de um profeta, de uma profeta, profetisa, para então poder crer. Querem ter aquela visão. A visão, eu vi isso, eu vi aquilo. Sonhos, nem se fala. Você sabia que sonho, você sabia que quando a gente dorme, quando a gente deita e dorme, todas as imagens e sons que nós ouvimos durante a nossa vida ficam reservados no banco de dados do subconsciente. No subconsciente. E quando nós dormimos, dependendo do sono, alguns pensamentos, algumas visões, algum entendimento, alguma coisa que está lá no subconsciente, quer dizer, que está lá debaixo da consciência, isso vem à tona. Aí vem o sonho, surge. Eu nunca dei ouvidos a sonhos, profecias ou visões. Eu lembro de uma senhora que um dia foi na minha casa e ela era uma irmã lá da igreja que eu frequentava. E ela foi lá em casa e como uma pessoa da fé espírita, ela andou toda a casa, foi no banheiro, foi na cozinha, foi no quarto e andou por ali, assim, como se estivesse captando uma mensagem celestial. Depois, ela falou para a gente, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo outro, aquela outra coisa. Aí eu falei para ela, Esther, não acredita nisso não. Isso aí é puro espiritismo, adivinhação. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. E ela tinha deixado uma, entre aspas, profecia ou visão que aparentemente era boa para nós. Eu devia estar feliz, mas não. Eu falei, não aceito, não, essa mulher está perturbada. Ela tem demônio, é um espírito imundo. Então, essa consciência, minha amiga e meu amigo, de sonhos, visões, profecias, Deus pode falar. Eu não estou dizendo aqui que Deus não fala. Ele fala. Quantas vezes eu estou pregando, falo uma coisa que eu nem sabia que ia falar. E saiu. É uma profecia. Mas eu não tive aquela consciência, isso é uma profecia, pessoal. Não, nada disso. Eu preguei a palavra, pregava a palavra. Muitas vezes eu falava coisas, por exemplo, eu lembro lá na abolição, lá na antiga funerária, a gente estava
trabalhando forte, lutando pelas almas, uma a uma, pescando com anzol, uma a uma. E, no meio do ano, eu disse que nós iríamos entrar na televisão, não tínhamos nem rádio, iríamos entrar na televisão, iríamos ter televisão, iríamos alcançar o mundo. Eu falei isso. E eu falei movido por uma fé, não porque eu vi ou senti, eu falei porque eu cria. Então, eu tenho uma língua muito grande, então eu falo às vezes coisas, mas que eu creio. Mas não é a profecia, nada disso. Amiga e amigo, quando uma pessoa almeja ouvir um profeta, uma profetisa, quando uma pessoa espera ver, ter uma visão, quando uma pessoa aguarda que alguém venha revelar o sonho, é porque essa pessoa quer ver para crer. Ela não está considerando a palavra de Deus. Ela vê a palavra de Deus, mas não crê. Então ela quer ver, sentir aquilo que as pessoas, que os falsos profetas, os visionários e etc, estão a falar. Isso é puro espiritismo, isso é puro engano. Puro engano. É engano. Minha amiga, isso é engano. Eu estive lá em lugares do espiritismo. Eu acompanhei meu pai, acompanhei a mamãe. Quando jovem, eu sei o que é isso. Eu sei o que é consultar os mortos. Eu sei o que é isso. E eu nunca, depois que eu conheci o Evangelho, a palavra de Deus, eu nunca mais criei em profecias, visões ou sonhos. Eu cria e creio na santa palavra de Deus. Então ele fala aqui, provavelmente o apóstolo Paulo diz, havendo Deus antigamente, não havia a Bíblia, então ele tinha que usar homens para falar, que eram os profetas, os sacerdotes, mas muitos deles, a maioria se corrompeu, e você vai ver lá na Bíblia. Então, havendo Deus falado antigamente, muitas vezes, e de muitas maneiras, sonhos, profecias, visões, agora nos fala, nesses últimos dias que Paulo estava falando, ela na sua época, nesses últimos dias, Deus nos fala pelo Filho, que já tinha vindo, morrido, ressuscitado, e ele fala através da sua palavra. O que ele deixou escrito, está escrito, e ninguém pode mudar. Jesus, quando enfrentou o diabo, ele só disse, está escrito. E o diabo sabia o que estava escrito. E Jesus venceu o diabo só com o que está escrito, não com palavra profética. Com licença. Então, minha amiga, Deus nos deu inteligência para a gente pensar, raciocinar. Deus é palavra. Deus é palavra. Deus não é profecia, Deus não é visão, Deus não é sentimento, Deus não é sonho, Deus é palavra. Ele trabalha com a palavra, é isso que eu quero dizer. Ele só trabalha com a palavra. Ele não faz mágica, ele trabalha com a palavra. E só com a palavra. Você quer ser uma pessoa abençoada? Então, mergulhe na palavra de Deus e pratique-a. Obedeça. Porque, como falamos ontem, Deus falando através
de Moisés, olha só, Moisés, lá em Deuteronômio, nós falamos isso ontem, vale a pena ler aqui novamente. Capítulo 28, versículo 1, diz assim: e será que, Deus falando com o povo antigo, aquele povo que tinha sido liberto do Egito, era escravo. Deus então estava falando com esse povo antes de entrar na terra prometida. Ele disse: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quer dizer, se eu ouço a voz do Senhor meu Deus e guardo os mandamentos dele, ando de acordo com a obediência à sua palavra, então eu garanto o meu futuro ser promissor. Eu garanto ter a bênção de Deus. Eu não preciso de profecia, eu não preciso de visão, eu não preciso de sonho. Eu não preciso de nada e de ninguém. Eu só preciso disso aqui: obedecer à voz do Senhor, meu Deus. Só isso, mais nada. É difícil isso, amiga e amigo? Diga a verdade. Mas as pessoas gostam muito de ouvir outras pessoas. Mas eu ouvi uma palavra profética. Olha, se alguém falar para mim uma palavra profética e acontecer, eu não estou nem aí. Se não acontecer, eu não estou, muito menos eu estou aí. Eu não fico alegre se alguém vier e falar uma profecia para mim. Eu não fico alegre, porque eu não aceito, eu não creio. Eu creio que está escrito: se eu obedeço à voz do Senhor meu Deus, então ele diz aqui: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, as bênçãos correm atrás dos obedientes à palavra de Deus. As bênçãos de Deus correm atrás daqueles que ouvem a voz do Senhor, nosso Deus, e tem cuidado de guardar, obedecer, praticar o que Deus falou. Só isso. Então a bênção está correndo atrás de mim enquanto eu estiver obedecendo. Agora, se eu desobedecer, não vai ser a bênção que vai correr atrás de mim. Vai ser os espíritos imundos, os enganadores, os espíritos maus deste mundo que vão correr, não precisar nem correr, vai me pegar rapidinho, se eu não obedecer a palavra do meu Deus. Então, Deus me tem dado o juízo, eu tenho juízo, você também tem, todos nós temos. Você não precisa ser um teólogo, um sábio, uma pessoa muito entendida, nada disso. Você só precisa ser obediente à palavra de Deus. E se você espera mágica de Deus, você vai ficar chupando o dedo o resto da sua vida. Você tem que ouvir e obedecer. Por exemplo, nós falamos ontem de mágoas, ressentimentos, que as pessoas guardam umas das outras, que é a coisa que mais acontece, inveja, cobiça e coisas dessa natureza. Ora, alguém falou: bispo, o senhor não tem medo de inveja? Não, de jeito nenhum. Pode ter inveja à vontade, pode fazer bruxaria à vontade, pode julgar a praga, pode falar o que quiser, eu não estou nem aí. Eu não dou ouvidos à voz humana, eu dou ouvidos à voz de Deus. E nem você deve ficar dando ouvidos à voz do bispo Macedo. Se eu não falar aquilo que está escrito, não creia, não apoie a sua vida, porque eu sou homem, eu sou simplesmente um mortal, como todos. Mas, se eu obedeço a palavra de Deus,
se eu tenho cuidado de guardar os seus mandamentos, se eu, fulano me fez mal, o que eu vou fazer? Eu vou lançar uma maldição sobre ela? De jeito nenhum, pelo contrário. Oh, meu Deus, tem misericórdia dela. Claro, o coração, quando alguém faz mal a gente, o coração diz, revida, dá o troco. É ou não é? Isso acontece com a gente também. Isso acontece comigo também. Quando a gente é punido com essas falácias, com esse tipo de procedimento, quando alguém levanta uma calúnia contra nós, a raiva sobe, o coração fica irado e quer revidar. E foi isso que eu fiz lá atrás, uma vez. Eu pregava o evangelho, mas quando alguém me falou alguma coisa da minha pessoa, falou da minha moral, então eu fiquei com raiva mesmo, ódio. Eu queria que aquela pessoa morresse. Eu queria que aquela pessoa morresse e eu fosse o primeiro a saber. E o Espírito Santo me ensinou, permitiu aquela situação para me ensinar a ouvir e obedecer a sua palavra. Jesus disse, se alguém te ferir numa face, dê a outra face. Pronto. Como é que você pode pregar o evangelho, falar para as pessoas da outra face, quando você quer vingança? Então, eu tenho aprendido e muito, sabe como? Com os meus erros. Graças a Deus que eu estou sempre errando. Eu não queria errar, mas Deus permite que a gente erre para aprendermos a viver com Ele, para aprendermos a obedecer a sua voz. E quando eu aprendi essa lição, eu passei para as pessoas, eu tenho passado para vocês, porque o Espírito Santo ele falou através da palavra que eu estava pregando o evangelho, mas eu estava contrariando o evangelho, porque eu estava querendo vingança. E então ele me ensinou, eu pedi, meu Deus, como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Ore por ele. Pronto. Eu não podia chegar e falar para ele, eu te perdoo, vem cá, meu amigo, nada disso. Mas eu pude orar por ele, meu Deus, então eu peço que o Senhor me perdoe e eu oro por ele. Abençoa a vida dele. Que essa criatura venha a ser abençoada, venha a ser salva. Isso. Pronto, acabou. Então aquela ira, aquela raiva momentânea que Deus permite. Deus sabe. Jesus disse, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, às vezes a gente fica irado, mas não quer dizer que a gente pecou. Ficou irado por uma situação, determinada situação. Mas a verdade, a bem da verdade, amiga e amigo, se você quer ser abençoada, se você quer garantir a sua bênção, dá licença. Aliás, nesse final de ano, nós estamos uma campanha aí do Dezembrite. Dezembrite é uma situação que chega em dezembro, muita gente quer se matar, quer desistir, porque ela não conquistou os seus sonhos, não realizou seus sonhos até o novembro. Então, em dezembro, E isso é um mal, é claro. Obviamente, nós vamos trabalhar contra neste final de semana, ou melhor, no final de ano, falar sobre isso. Mas se você quer garantir o seu sucesso, se você quer garantir a bênção de Deus na sua vida,
Se você quer garantir o cumprimento da palavra de Deus na sua vida, então apoie a sua vida, sustente a sua vida, a sua mente, o seu coração na palavra de Deus e não nas profecias, sonhos, visões e coisa dessa natureza. Não faça isso, porque você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar se você contrariar essa palavra. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então, de guardar, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é muito forte. Isso é como se ganhassem todas as loterias de todo mundo, de todos os países, ganhar sozinho. É muito mais do que isso. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Virão. E te alcançarão. Quer dizer, a bênção que vai ficar correndo atrás da gente, que vai nos alcançar, porque nós estamos obedecendo. Então, nesse final de ano, nós vamos trabalhar com essa fé para que você, amiga e amigo, use a sua inteligência, sua fé associada com a sua razão, com o seu intelecto, com o seu pensamento, com a sua inteligência, com a sua capacidade de decidir o futuro seu. Ouça a palavra de Deus, porque Deus outrora falou realmente por meio de profecias, sonhos, visões, etc., mas não havia a palavra dele. Hoje a palavra dele é espalhada, nós distribuímos as Sagradas Escrituras por todo o mundo, nós não só pregamos, mas entregamos Bíblias, doamos Bíblias por todo o mundo, nas prisões, nos hospitais, nos lugares mais ermos, mais difíceis. Nós estamos fazendo a distribuição de Bíblia para que todos tenham a palavra de Deus e possam segui-la. Uma vez você obedecendo a palavra de Deus, você não precisa de ninguém, nunca mais. Você vai depender exclusivamente de si próprio, na obediência, claro, e, sobretudo, de Deus, o autor e consumador da fé. É Ele que nos dá a fé. Ele que nos dá a fé. A palavra dele passa a fé para a gente. E essa fé sustenta a gente, enquanto a gente estiver obedecendo, seguindo. E não ficar esperando profecias, visões ou sonhos que são coisas chamativas. As emoções, a fé emotiva que dura um pouquinho de tempo, mas logo acaba. É fogo de palha. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, eu estou falando para vocês o que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho crido. Mesmo assim, você deve conferir nas Sagradas Escrituras se bate a minha palavra com a palavra de Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.